Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É sempre uma alegria ter vocês aqui no nosso canal, onde nós tratamos de assuntos que são voltados para a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, este livro precioso. Você, inclusive, pode participar aqui comigo estudando este livro maravilhoso, a Palavra de Deus. Você pode mandar uma pergunta para mim. Mande um vídeo com o celular assim na horizontal, você vai mandar para o meu Instagram que está aparecendo bem aí embaixo. Muita gente me pergunta, eu sempre falo isso na introdução, mas eu acho que alguns pulam a introdução, deixam ir logo para o vídeo depois da vinheta e acabam perdendo essa informação tão importante. Se você quer participar aqui do canal, você tem que mandar um vídeo na horizontal, tem que ser um vídeo curto, gente. O Instagram não permite vídeos muito longos, é vídeo de 1 minutinho ali, então é bom que você já é sucinto na pergunta. Manda no meu Instagram que está aparecendo aí embaixo, aproveita e me segue. Se você não segue no Instagram, PR Eleazar, não é Li, tá? Ele com E. Eleazar, você me segue no Instagram e mande a sua pergunta, eu vou colocar você aqui no canal e vou responder a sua pergunta, tá bom? A pergunta de hoje vem do Augusto. O Augusto tá sendo campeão de perguntas aqui, já mandou já respondi assim uns 3 ou 4 vídeos dele aqui no canal. Então fica com a gente até o final porque o vídeo de hoje é bom, viu? O vídeo de hoje tá muito bom. Fala sério, pastor, tudo bem? Bom dia. Pastor, estava lendo o livro de Daniel, capítulo 12, verso 2, e o texto nos diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 7, nos diz que até mesmo os que transpassaram Jesus irão ressuscitar. Não sei se é verdade ou se isso é uma fábula. Disseram que os adventistas do sétimo dia acreditam em uma ressurreição especial, antes da primeira ressurreição. Isso é um fato ou isso é uma falácia, pastor? Segundo os acusadores, os adventistas creem nessa ressurreição especial baseados nesses 2 textos. Fala sério, pastor. Muito bem, seria essa mais uma heresia da igreja adventista? Nossa, esses adventistas ficam acreditando em cada coisa, né? Essa é uma pergunta muito, muito interessante. Existe ressurreição especial? Pastor, se existe ressurreição especial, há apoio bíblico para acreditar nisso? Como creem os adventistas do sétimo dia quando nós falamos sobre ressurreição especial? Que ressurreição é essa? Não dá para falar de ressurreição especial sem nós entendermos o tema da ressurreição, tá? Nós precisamos estudar o assunto da ressurreição. Muito bem, Jesus Cristo no livro de João, capítulo 5, e a partir do versículo 25 diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. E aí ele vai dizer, no versículo 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, preste bem atenção no detalhe, porque João ele é enfático, ele diz assim: vem a hora, no verso 28, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E o verso 29 diz: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Note bem que João ele fala aqui o seguinte: vai vir um momento em que todos ouvirão a voz do Filho de Deus, e uns sairão para a ressurreição da vida, e outros sairão para a ressurreição da condenação. É muito importante isso daqui. É muito importante você atentar para isso aqui. Porque o texto de João, ele primeiro fala de todos. Todos, em algum momento, todos irão ressuscitar. Mas João, ele já fala de 2 ressurreições aqui. João diz assim, olha: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Então existe uma ressurreição que é chamada ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então todos vão ressuscitar. Todos. Isso é um fato. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. A Bíblia é clara quanto a esse aspecto.
Sabe o que João não fala aqui? O texto de João, Jesus, ele, quando falou estas palavras, ele não se preocupou em dizer quanto tempo haverá entre uma ressurreição e outra. Por isso que a Bíblia é um livro fantástico e precisa ser estudada, como diz na própria Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali. Você tem que fazer um quadro completo daquele tema. Eu já gravei um vídeo aqui com o Dr. Adenilton Aguiar na verdade foi sobre o arrebatamento secreto, e aí nós falamos sobre a questão da ressurreição, mas aqui agora especificamente para falar sobre essa questão da ressurreição especial. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, haverá 2 ressurreições, todos vão ressuscitar, a Bíblia é clara em dizer isso, todos irão ressuscitar. Uns vão ressuscitar numa ressurreição que é chamada ressurreição para a vida. Outros vão ressuscitar numa ressurreição que é chamada ressurreição para a condenação. Ok. Quanto tempo existe entre uma e outra? Ou é no mesmo momento? O texto não diz que é no mesmo momento. O texto diz que haverá 2 ressurreições e o texto diz que todos vão ressuscitar. Ponto. Agora, é o livro de Apocalipse que se propõe falar quanto tempo existe entre uma e outra ressurreição. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Aliás, antes do livro de Apocalipse, vamos fazer o seguinte, vamos ver logo quando é que os justos ressuscitam, porque o livro de João diz aqui, João capítulo 5, verso 28 e 29, que haverá uma ressurreição para a vida, não é assim? E a outra ressurreição para a condenação. Vamos analisar a ressurreição para a vida? A ressurreição para a vida está descrita em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Depois a gente vai para o livro de Apocalipse. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem. A morte é comparada sempre a um sono na palavra de Deus. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa, então eu já estou sabendo de uma coisa. O livro de João fala que tem 2 ressurreições, uma que é para a vida e outra que é para a morte. O livro de Tessalonicenses fala quem ressuscita primeiro. O livro de Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses diz que na ocasião da volta de Jesus, Jesus vai aparecer no céu e ele vai ressuscitar os salvos primeiro. Os justos, os que morreram em Cristo, diz o texto claramente, ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos? Os que estiverem vivos é aqui. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram, nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui nós temos a ressurreição dos justos sendo descrita, eles ressuscitam primeiro, unem-se àqueles que estavam vivos por ocasião da volta de Jesus. Digamos que você esteja vivo quando Jesus voltar, você nem vai morrer. Os justos serão ressuscitados e a gente vai para o céu. Tá, pastor, beleza, mas e cadê a história dos ímpios? Onde é que entra aí? Bom, os ímpios que estiverem vivos, diz a palavra do Senhor que eles serão destruídos, eles serão mortos. Aqui, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 7, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com anjos do seu poder. Está falando da segunda vinda de Cristo. Temos que ter claro o contexto, né? Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu com os anjos. Não é? Verso 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedeceram ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face da glória, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, o texto deixa claro que com a glória de Cristo, com o poder de Cristo, esses que estiverem vivos, esses ímpios vão morrer, eles vão ser consumidos com a glória do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6, os últimos versos do capítulo 6, fala como será terrível esse momento. Os ímpios, eles vão gritar para as montanhas, para os rochedos e dizer assim, caí sobre nós e nos escondei da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Quem poderá sobreviver diante da glória do Senhor Jesus Cristo? Você sabe
que a glória de Deus é como um fogo consumidor. E é por isso que os salvos, diz o apóstolo Paulo, serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Você lembra que Moisés uma vez disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. Deus disse, Moisés, nenhum homem verá a minha glória e viverá. E aí Deus coloca Moisés em uma fenda, coloca a mão e passa Moisés ver Deus de costas, mas não poderia olhar a glória de Deus. Agora imagina, Moisés que era um homem que andava com Deus, mesmo assim não poderia, porque carne mortal não pode acessar a glória de Deus em sua plenitude, nós somos consumidos, seríamos destruídos completamente. Por isso que na segunda vinda de Cristo, Paulo diz que os salvos serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Aí poderemos olhar a face de Deus, sem problemas. Só que os ímpios não passam por esse processo. E aí acontece o que nós acabamos de ler na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 1, do 7 ao 9. Os ímpios com a glória de Cristo são destruídos. Ok, pastor, entendi. Então vamos lá, vamos recapitulando para você entender devagar. Jesus Cristo volta, ressuscita os justos. A primeira carta de Tessalonicenses é clara em dizer, Paulo diz assim, eles ressuscitarão primeiro. Beleza? Primeiro. Vão se unir com aqueles que estavam vivos e vão para o céu. Os ímpios que estiverem vivos, perseguindo os salvos ali naquela tribulação, eles serão consumidos, destruídos pela glória de Cristo. Ok. Tá, mas e os ímpios que estavam mortos? Vamos colocar aí Adolf Hitler, Caim, todos os homens maus do passado, pessoas que já morreram. O que vai acontecer com estas pessoas? Eu disse para vocês, no livro de João, Jesus Cristo ele diz que haverá duas ressurreições. Uma que é a ressurreição da vida e outra que é a ressurreição da condenação. Ok. Paulo diz que a ressurreição dos justos ocorrerá primeiro. E ainda diz quando? Quando Jesus Cristo voltar. Até aí tá tudo ok? Os ímpios são destruídos. Pastor, os salvos ressuscitam primeiro. E os ímpios ressuscitam segundo em que momento? Vamos ver o livro de Apocalipse, porque lá tem a resposta. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Tudo isso eu estou explicando sobre as duas ressurreições para chegar no assunto que foi perguntado, que é a ressurreição especial. Se eu não tiver o conceito claro de como serão as coisas, eu vou me perder na questão da ressurreição especial. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20 fala que haverá um milênio. Preste bem atenção. Capítulo 20, a partir do versículo 1 diz, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o encerrou ali e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, quando acabar os 1000 anos, ele vai poder enganar de novo. A prisão aqui, conforme até eu falei no vídeo, o pastor Adenilton falou no vídeo que nós gravamos juntos ali, ele deixou muito claro isso daqui. Essa é uma prisão de circunstâncias. Sabe o pedreiro, quando tá chovendo e ele queria trabalhar e não pode porque tá uma chuva muito forte, ele diz, rapaz, hoje eu tô de pé e mão atado. Não é que ele tá literalmente amarrado, é que as circunstâncias não permitem que ele trabalhe. Então veja, Satanás estará preso por 1000 anos. Por que ele vai estar preso por 1000 anos? O próprio texto diz, para que não engane as nações. Então essa é uma prisão que tem que ver com o enganar as nações, porque o trabalho dele é esse, né? Mas nós vamos entender por que ele não vai conseguir enganar as nações. Jesus Cristo voltou, os salvos foram para o céu, e agora veja o que acontece aqui. No capítulo 20 ainda do livro de Apocalipse, o versículo 4 diz assim, eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder para julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa ou na mão, viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Opa! Então, os salvos que Paulo diz que ressuscitaram primeiro, foram para o céu, estarão reinando ali com Cristo durante quanto tempo? A Bíblia é clara, 1000 anos. Agora o verso 5 é uma chave para nós. Diz assim, olha, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. É mais ou menos assim, eu digo assim, olha, vou fazer um jejum até sábado, significa o quê? Que a partir de sábado eu vou comer. Então o texto diz assim, os outros mortos, quais são os outros mortos, gente? Nós já vimos que os mortos que morreram em Cristo já ressuscitaram primeiro, Paulo diz. Primeiro. Lembra desta frase, desta palavrinha, primeiro. Ressuscitarão primeiro. Paulo diz claramente na primeira carta de Tessalonicenses. E aqui,
O texto, desculpem, o texto diz: os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. É como se João aqui estivesse dizendo aquela ressurreição que Paulo falou. Sabe? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, ali do versículo 16 até o 17, 18, 19, por ali. Paulo diz que eles ressuscitarão primeiro. E aí João diz, gente, essa daqui é a primeira ressurreição. Ou seja, a ressurreição dos justos. O que os justos estarão fazendo? Reinando com Cristo durante 1000 anos. Aonde? Lá no céu. Tá aqui, o texto tá claro. Os outros mortos não reviveram até passar 1000 anos. E aí o verso 6 dá uma bênção. Diz assim, olha, bem-aventurado, feliz é aquele, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque é a ressurreição dos justos, claro. Não é? Sobre estes não tem poder a segunda morte. Antes eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então os outros mortos, ou seja, os ímpios, não ressuscitam até que os 1000 anos se acabem. Bom, verso 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Qual era a prisão de Satanás? Nós lemos aqui, olha. O anjo prendeu ele, o amarrou, para que não engane as nações. Não é assim que está escrito? Então se ele saiu da prisão, então ele vai ter alguém para tentar. Satanás será solto de sua prisão e sairá, verso 8, a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Então você percebe, há uma ressurreição aqui dos ímpios para o juízo final. E é prova de que o juízo final, você vai ver aqui, olha, no versículo 11, quando esses ímpios são ressuscitados, verso 11 diz assim, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos, que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Então, você tem aqui, falando sobre a ressurreição destes ímpios, e agora eles são julgados. Não faz sentido esse juízo aqui, por exemplo, ser para os justos, porque eles já estavam no céu, já foram para o céu na volta de Jesus. Esse aqui é um juízo executivo, é um juízo que ao final dele serão executados os juízos de Deus sobre todos os ímpios. Eles serão mortos e destruídos. Por quê? Eles desobedeceram à vontade de Deus, não aceitaram o Senhor Jesus Cristo e agora chegou o momento do acerto de contas. E eles foram julgados de acordo com aquilo que estava escrito nos livros e no livro da vida. O nome deles não consta ali. Portanto, eles serão julgados e sentenciados à morte eterna. Isso está claro? Vamos fazer um resumo rápido. Jesus Cristo volta, ressuscita os salvos. E Paulo diz, esta é a primeira ressurreição, viu? Esta é a primeira ressurreição. Os que são ressuscitados juntam-se com aqueles que estão vivos e vão para o céu. Reinarão com Cristo durante 1000 anos. Paulo diz, não sabeis vós que julgaremos até os anjos. Ou seja, você terá o privilégio de reinando com Cristo, saber, ninguém vai ficar, gente no céu jogando vôlei, sabe? Jogando bolinha de gude. Não, 1000 anos é para você, a Bíblia diz, serão sacerdotes e reinarão com Cristo. Você vai julgar, você vai saber, por que fulano não está aqui? O apóstolo Paulo, quando fala que nós teremos o privilégio de julgar até os anjos, é saber realmente por quê. Tem pessoas que você olha e diz assim, fulano tinha que estar no céu. Por que não está aqui? Outro que você diz, rapaz, nem imaginei que você estava aqui. Né? Disse um certo pregador que nós teremos 3 grandes surpresas no céu. Pessoas que nós imaginávamos que estariam ali e não estão. Pessoas que nós não imaginávamos que estariam lá e estão. E a maior surpresa de todas é descobrir que nós estamos lá. Essa será uma grande surpresa. Mas então, terminados os 1000 anos, Deus desce do céu com a cidade santa. Apocalipse capítulo 21. João ele diz assim, verso 2, eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, vinha descendo a cidade santa. E quando a cidade santa chega aqui, Satanás e os ímpios, eles tentam atacar a cidade. E é naquele momento que tem o juízo final. Se você observar, no capítulo 20, verso 9, diz que Satanás sairá para enganar as nações após a ressurreição dos ímpios, subiram pela largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, a cidade santa que desceu do céu, não é?
mas desceu fogo do céu e os devorou. Então, o livro de Apocalipse ele é cheio de flashback, ele vai e volta, ele vai e volta. Então, ele conta tudo, depois ele diz assim, detalhadamente. As cenas não estão em ordem linear, tá? É importante a gente ter isso em mente. Então, neste resumo rápido, eu comecei e acabei me delongando um pouquinho, mas voltando, agora prometo que eu vou sem interrupções. Jesus Cristo volta, ressuscita os justos, junta com aqueles que estão vivos, vão para o céu. Os ímpios que não quiseram saber de Deus vão ser destruídos com a sua glória. Os ímpios que estavam mortos permanecem mortos. E então, depois de 1000 anos, há uma ressurreição dos ímpios. E então, nesta ressurreição dos ímpios, eles são julgados e sentenciados à morte eterna. Agora, entra aqui em cena alguns textos bíblicos que parecem trazer conflito com a visão bíblica que nós acabamos de apresentar. Quais são esses textos? Eles estão nos evangelhos, quando Jesus Cristo chega para Anás e para Caifás, e ele diz: doravante verás o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Com seus anjos, com poder e grande glória, vindo nas nuvens do céu, mas Anás e Caifás já morreram. E a Bíblia é clara em dizer que a primeira ressurreição é para quem? Para os justos. Por isso que é importante a gente detalhar isso aqui. A primeira ressurreição é para quem? Para os justos. O que Anás e Caifás vai ver a volta de Jesus? Como assim? O livro de Apocalipse, capítulo 1, também vai dizer que Jesus Cristo vem nas nuvens do céu, capítulo 1, verso 7, eis que vem nas nuvens do céu, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. E aí cita os que traspassaram Jesus, os que mandaram matar Jesus, aqueles que mataram Jesus. Como assim eles vão ver Jesus voltar? Se eles estarão mortos por ocasião da vinda de Cristo, não faz sentido, não é? Você concorda comigo? Os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Está lá, Apocalipse capítulo 20. Nós lemos. Bem-aventurado e santo é aquele que está na primeira ressurreição, porque na primeira ressurreição é quando Jesus volta. Paulo é claro. Como é que a gente pode conciliar esses textos? Existe, então, o que está acontecendo aqui, pastor? Na volta de Jesus, ele ressuscita todo mundo? Porque o Apocalipse diz que não vai ser assim. Os ímpios não ressuscitam agora, eles ressuscitam depois, na segunda ressurreição. A segunda morte é depois do milênio. Então como é que a gente pode conciliar esses textos onde Jesus diz que Anás e Caifás, aqueles que traspassaram Jesus, verão ele vindo em glória e poder? Daniel tem a chave para esta aparente contradição. Daniel capítulo 12 traz a resposta. Em Daniel capítulo 12 nos diz o seguinte: naquele tempo, está falando do tempo de angústia, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida, naturalmente. E muitos, aqui entra uma questão muito interessante. Está falando do tempo de angústia. Fala que Miguel se levantará pelos filhos do teu povo, vai ajudar o povo, os filhos dele, no momento de grande angústia. E aí o verso 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui tem uma palavrinha, que se diferencia do texto que nós lemos, por exemplo, de João. E eu quero ler com vocês novamente. João capítulo 5, versículos 28 e 29, que dizem assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos... Olha o detalhe. João, no capítulo 5, verso 28, Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos ouvirão a sua voz. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João é muito claro em reprisar as palavras de Cristo ao afirmar que todos, aqui é a ressurreição que nós chamamos de a ressurreição geral. Todos ressuscitarão, todos. Os justos, a gente já sabe quando, vai primeiro. Os ímpios depois de 1000 anos, mas todos. Só que Daniel não está falando de todos. Preste bem atenção no verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,
uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Como assim muitos? Como assim muitos? A ressurreição não é para todos? Como assim muitos? O livro de Daniel não está falando de todos. Ele está falando de uma ressurreição diferente. O livro de Daniel aqui está falando que muitos, não todos, alguns ressuscitarão para ver Jesus Cristo voltar. Ele prometeu a Anás, Caifás, aqueles que traspassaram suas mãos e pés, ele prometeu que estes veriam Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu com poder e glória. E eles vão lamentar por ter feito tudo aquilo com o Filho de Deus. Então, o texto do livro de Daniel é a chave. Por quê? Você percebe, quando você tem clara e de maneira muito ampla na sua mente o tema da ressurreição, você percebe que a ressurreição dos justos, a ressurreição dos ímpios, a ressurreição dos justos é primeiro, a dos ímpios acontece depois, isso, e o depois é depois de 1000 anos. Só que estas duas ressurreições, nós estamos denominando aqui de ressurreições gerais. Estas ressurreições aqui, elas ocorrem quando Jesus Cristo já voltou. Jesus Cristo volta e leva os salvos. Depois do milênio, ele ressuscita os ímpios para o acerto final de contas. Mas aqui nós estamos falando de um tempo de angústia, em um momento em que haverá uma grande tribulação. Miguel se levanta para ajudar os filhos de Deus. E muitos, você vai perceber aqui que não fala, e Cristo aparece nas nuvens do céu, e veio Jesus Cristo voando com seus anjos. Não fala da volta de Cristo aqui. Note que o contexto eu vou ler novamente, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, em que momento da história está acontecendo este evento? Momento do tempo de angústia. Um grande tempo de angústia qual nunca houve sobre a terra. Esse é o contexto. Ele precede a volta de Cristo? Sim, mas não é exatamente no momento que Cristo vai voltar. Cristo volta no final desse tempo de angústia. Mas aqui está no meio do tempo de angústia. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar no livro, escrito no livro. E muitos, aí ficou estranho, porque ele poderia dizer assim, e todos, aí todos é todos. Mas aqui diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui nós encontramos a resposta para este tema tão especial e a pergunta que foi feita. Como que eu posso conciliar Jesus dizendo que Anás e Caifás e que aqueles que traspassaram Jesus conforme Apocalipse vão ver Jesus voltar, se a Bíblia diz que os ímpios só ressuscitam depois do milênio? É porque no período da angústia, pouquinho antes da volta de Cristo, haverá uma ressurreição, onde muitos dos que dormem ressuscitarão. Uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, não vai ser só os ímpios, não. Alguns salvos, alguns justos ressuscitarão aqui. São todos os salvos? Não, muitos. Não todos. Não sabemos quem, não podemos dizer fulano vai ressuscitar. Dos ímpios eu sei. Dos ímpios eu posso dizer que os ímpios serão aqueles que traspassaram Jesus, aqueles que entregaram Jesus. E aí eu já digo para você, estes aí vão ver Jesus voltar e com a glória de Cristo serão destruídos, mas terão a triste realidade de ver, vindo nas nuvens do céu, aqueles que eles disseram crucificam. Eles vão poder ver Jesus vindo nas nuvens do céu. E serão mortos com a glória de Cristo. E depois do milênio, pastor, ressuscitarão para o acerto final de contas. Então estes são aqueles que vão morrer 3 vezes, né? Já morreram. Vão morrer na segunda vinda de Cristo agora. E após o milênio, olha eles lá outra vez para enfrentar o juízo final. Então, são pessoas que, de acordo com o livro de Daniel, alguns, não todos, ressuscitarão para a vergonha e para desprezo eterno, e outros para a vida. Quem sabe todos aqueles que estão aguardando a vinda de Jesus, que esperam ansiosamente pela vinda de Jesus, digamos que você morra hoje, puxa, era o seu desejo ver Jesus voltando nas nuvens do céu, e você não teve esse privilégio, Deus pode te conceder a bênção de ressuscitar um pouco antes para ver Jesus Cristo voltar. E aí, assim que Jesus Cristo retorna, ele dá ordem para que todos os salvos, não os ímpios, os salvos sejam ressuscitados. Então, é a isso que nós chamamos de ressurreição especial. Não é uma heresia, é uma
uma doutrina bíblica. Você, na verdade, não é uma doutrina, é uma crença bíblica que você encontra facilmente se você fizer um estudo amplo. Mas para que você entenda a ressurreição especial, ou, na verdade, eu prefiro a expressão ressurreição parcial. Tem a ressurreição geral e tem a ressurreição parcial. Quando você fala da ressurreição geral, você está falando daquela em que os justos ressuscitam e após o milênio os ímpios ressuscitam. Mas essa ressurreição é para todos. Jesus falou, todos ouvirão a voz. Uns vão para a vida e outros vão para a morte. Apocalipse diz 1000 anos entre uma ressurreição e outra. Mas Daniel não. Daniel diz muitos, não todos. E aí a gente encontra a chave para responder os textos de Mateus, dos evangelhos, onde Jesus diz, olha, vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Você entende, por exemplo, Apocalipse 1:7, que vão ver Jesus Cristo voltar, até aqueles que traspassaram Jesus. Agora os ímpios, lembre-se, os demais ímpios. Eu quero terminar lendo Apocalipse capítulo 20, verso 5. Mas os outros mortos, isto é, os ímpios, não reviveram, até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição, e bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eu espero ter sido claro, eu tentei ser bastante didático nesse vídeo, espero ter sido claro para vocês, que Deus abençoe e que todos nós estejamos vivos para ver Jesus Cristo voltar. Se porventura não estivermos, que façamos parte da primeira ressurreição, e se Ele der a graça que você faça parte da ressurreição parcial para ver Jesus Cristo voltando, é porque quando Jesus Cristo der a ordem para ressuscitar os salvos, ele já vai estar aqui. Diz que ele descerá do céu, diz o apóstolo Paulo, com os anjos e com alarido. E aí quando ele chegar aqui na terra, né, perto da terra, ele vai dar a voz de comando e vai ressuscitar todos os salvos. A ressurreição parcial não é para ver Jesus já aqui, é aquela ressurreição onde os que traspassaram Jesus e aqueles justos que também ressuscitarem vão poder ver ele, o começo de tudo, sabe? Ele vindo lá nas nuvens do céu, antes dele dar aquele comando geral para ressuscitar todos os salvos, tá bom? Então, nós encontramos isso na palavra de Deus, espero ter ajudado você. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.